Olá, vamos continuar nosso estudo. Estou amando estar aqui com vocês, espero que vocês também e que vocês possam estar aproveitando bastante esse estudo. Nós vamos dar sequência para quem está acompanhando aí. Quem não está acompanhando, está chegando agora, eu sugiro que você volte aí alguns vídeos, ok? Porque tem algumas aulas que nós já fizemos. E aí você pega lá desde o início, tá aí disponível, gratuito no YouTube, tá bom? Aqui no meu canal. Deixa eu mexer aqui para ficar melhor. Então, vamos continuar a nossa BNCC. Nós já falamos várias coisas importantes. E a última aula foi regime de colaboração, que nós tratamos aí, o que traz esse documento da base quanto a isso e o que seria esse regime de colaboração para nós. E agora nós vamos entrar no que a base nos dá para a elaboração do currículo. Então, tem alguns quesitos, critérios lá, que quando nós formos elaborar o currículo, ou quando foi elaborado o currículo de quem já tem, deve-se levar em conta e garantir. Lembrando por que garantir? Porque a BNCC é uma norma, então tem que ficar claro isso, e o que está lá tem que ser contemplado, não é opção de escolher ou não, ok? Mas antes, não sou muito de merchan, mas vamos lá. Quem aqui não me segue ainda, quem quer encontrar outros assuntos que eu não trato só da BNCC, amo educação, alfabetização, então tem meus canais aí disponíveis para vocês. Compartilhe com alguém que também possa se interessar deste conteúdo da BNCC, assim como os demais vídeos que eu tenho postado lá no meu Facebook, no Instagram e mesmo aqui no YouTube. E é fácil de me encontrar porque está meu nome, Edilane Geres, e você acha facilmente. E se você ainda não assinou o canal, eu faço aqui o convite para você. E se você está gostando, acredito que você gostaria de assinar para receber notificações aí. Coloque lá o sininho da notificação para você receber toda vez que eu subir o vídeo, ok? Vou começar a subir em dias já agendados que eu vou falar para vocês, tá bom? Para você saber que dia que tem vídeo novo no canal. Já estou me organizando para isso. Agora vai dar tudo ok, tudo certo. Vamos lá. Nossa aula de hoje. Esse texto e essa parte nós já falamos lá no regime de colaboração quando eu comecei a falar para vocês, tá? Porque o regime de colaboração entra aí também na elaboração dos currículos, dos documentos, né? Então, a BNCC, os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores, como já mencionado, orientam a LDB e os DCNs. Nós já falamos também disso, né? Que são documentos aí que permeiam e embaseiam a nossa BNCC. Dessa maneira, reconhece que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global e suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Que isso aqui nada mais é do que... Eu vou dar um tempinho para você responder mentalmente. Certo. Formação integral do indivíduo. Então, as normas que amparam esse documento, e cada uma tem o seu papel, como nós vimos no primeiro vídeo. Se você não viu, te convido a olhar lá. Os documentos não caíram, não perderam seu valor, sua função, com a implementação da BNCC, ok? Então, nós trouxemos aqui nesse texto que está na base a LDB e os DCNs, que são tão importantes aí, lembrando que a base não surgiu do nada. Não foi inventada e criada agora, já se pensa e sabe-se a necessidade de uma base nacional comum curricular, já citada aí nos documentos anteriormente. Então, o que a base traz para nós dentro do currículo? Vou até mostrar a minha aqui, ó. Eu estou com o meu currículo aqui. Todo mundo já, quem me segue sabe que eu gosto de ler, escrever e rabiscar. E também gosto, toda hora preciso consultar, não precisa abrir arquivo, eu gosto de ter em mãos, né? Então, tá lá, ó, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular e os currículos. O texto que está na base está aqui reproduzido para você acompanhando comigo, tá bom? Então, vamos lá. O que a base traz sobre os currículos? Será que o vídeo, o texto
Tá tampando aí? O meu aqui tá. Vamos lá, deixa eu só mexer minha tela aqui, senão eu não leio, tá? E já surgiu mais um slide meu aí que eu coloquei o dedo aqui, mas não tem problema. Então, a BNCC, o que ela traz lá sobre o currículo? A base e os currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica. Porque nós já falamos aqui também, a BNCC não é só para ensino fundamental ou só educação infantil. Ela trata da educação básica, ok? Então, desde lá do ensino infantil. Uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da base à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias, da comunidade, referem-se em outras ações. Aqui também, já quando fala do currículo, cita-se o regime de colaboração, que nada mais é do que o processo de envolvimento das famílias, da comunidade, de todos os envolvidos na educação, como eu disse na outra aula. Quem trabalha na escola também é responsável por uma educação, principalmente falando aí de uma educação integral, tá bom? Ó, eu já respondi perguntas, talvez seja sua dúvida ou não, mas eu vou colocar aqui que cabe, essa autonomia dos sistemas e da rede de ensino de instituições escolares. Como ela é base para todo o território, então, isso também cabe para escolas particulares. As escolas particulares não se diferem das instituições públicas. Então, isso que cabe aqui para rede pública também cabe para a privada. Então, a base, ela engloba agora e dá direitos de igualdade nesse sentido. Todas as instituições têm que seguir a BNCC para montar os seus currículos. E aí vem o que eu já deixei destacado aqui, que no currículo vem garantindo o que a gente tem que, na hora de construção, valorizar aí essa realidade local, considerando algumas especificidades, tá bom? Outra coisa importante que traz aqui nesse texto, contexto e característica dos alunos. Então, isso também varia de escola para escola, em que bairro que ela está inserida. Então, tudo isso tem que ser olhado para a construção dos currículos. É nisso aqui que nós temos a liberdade. Quando se diz que a base engessa, como eu disse, tem muitas pessoas debatendo aí, falando que a base veio para engessar, todo mundo está igual. Não está igual. Eu já disse também, vou repetir, é o mínimo comum. E aqui traz o texto. Realidade local, autonomia dos sistemas na questão curricular, não do que traz a base, tá? E garantir esse contexto e característica dos alunos. Então, cabe sim a cada rede que for fazer o seu currículo olhar para isso. Porque senão vai ficar o Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, todo mundo igual, e aí não tem diferença mesmo, vai ficar todo mundo igual era antes e não tem mudança, tá bom? Então, olha, para a elaboração curricular, ele traz aqui algumas ações, algumas decisões que a gente precisa tomar e garantir dentro do currículo. Então, quando você for montar o currículo, você tem que garantir isso aqui que nós vamos colocar, que está na base, não sou eu que estou dizendo, tá bom? Então, a primeira coisa que traz lá, olha, essas decisões vão estar aqui, mas eu vou ler aqui meu texto, ó, que está em mãos. Essas decisões que resultam em um processo de envolvimento da participação das famílias, da comunidade, refere-se a outras ações. Desculpa, tá aqui. Tudo que está aqui, posto para a gente construir o currículo, nós vamos fazer ligação com o regime de colaboração que nós vimos na outra aula. Que é isso aqui, ó. Processo de envolvimento e participação da família e da comunidade, tá? E aí umas ações específicas. Como? Contextualizar os conteúdos e componentes curriculares.
Identificando estratégias para apresentá-lo, representá-lo, exemplificá-lo, conectá-los e torná-los significativo, se a gente está falando de contexto, se a gente está falando que tem que levar em características dos alunos, da localidade, tem que ser significativo para o meu aluno, com base na realidade do lugar, do tempo em quais as aprendizagens são situadas. Então, a primeira coisa que já traz aqui para a gente da contextualização e da significância, né? Para a gente conseguir fazer um currículo olhando para o que cabe a cada rede, a cada unidade que seja. Então, aqui, a primeiro já dá um indício para a gente que isso não é engessado. Então, quando você for montar o currículo, a primeira coisa é olhar para o seu. Olhar para o seu aluno, olhar para a sua unidade, olhar para o seu entorno, olhar para a sua comunidade. Então, ele traz bem forte isso. Contextualizar esses conteúdos dentro da realidade do aluno, que eu já disse aqui para vocês, tá bom? Segunda questão aí que traz. Ali tá tampando, eu vou ler do meu texto, mas é só decidir. Decidir sobre formas de organização. Então, quando você for fazer... Porque o currículo, gente, nada mais é do que o como. A base traz lá. O aluno no primeiro ano tem que aprender isso, 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 isso. Segundo ano, isso, minimamente. Isso, isso, isso. Nono ano, isso, isso, isso. Ao final do nono ano. E o currículo nada mais é do que como nós vamos fazer isso, né? Então, é ação mesmo. Porque do currículo, lembra que vai nascer o PVP? Então, esses dois documentos são muito importantes dentro da escola. E não é fácil. Dilane, é bonito falar. É bonito falar. Não é fácil porque dá trabalho. Regime de colaboração é difícil envolver todo mundo, que nem todo mundo está engajado com o mesmo propósito. Firme no propósito. Propósito, todo mundo quer que o aluno aprenda, ok. Mas firme porque dá trabalho mesmo, não é fácil. E aí tem aí a organização interdisciplinar dos componentes, que isso aqui eu acho muito difícil, né? Para fortalecer, deixa eu ler o que aqui eu não estou conseguindo ver. Competência, eu não consegui achar, meu óculos tá sujo. Das equipes, fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas, colaborativas em relação à gestão de ensino-aprendizagem. Isso aqui a gente vai ter que começar a aprender a fazer, porque nós temos nosso sistema aí todo fragmentado. E não é fácil chegar gestor, chegar quem se quer que seja e falar, ó, você vai fazer. Nós precisamos fazer junto, porque nem o gestor, nem o professor, eu acredito, que esteja tão preparado para fazer isso, porque isso não é fácil. Nós viemos de um sistema que até agora é fragmentado. Então, isso é muito difícil. E quando a gente traz aqui, ó, adotar estratégias, eu já toquei a questão da não fragmentação, tá? Quando ele traz adotar estratégias mais dinâmicas, então nós estamos falando de sair daquelas aulas conteudistas, tradicionais, onde o aluno não participa. Então, nós temos aí metodologias ativas de aprendizagem, colaborativas, é nisso aqui que está citado, tá? Então, se a gente continuar fazendo a mesma coisa de sempre, nada muda. Então, a base já traz aqui, decidir formas de organização entre esses componentes, que é desfragmentar isso e ter essa interdisciplinariedade, também com estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas, tá bom? Não é fácil, Dilane, não é fácil, mas a gente está só estudando o conteúdo, assim, o texto, entender o que o texto traz, qual que é o propósito mesmo da base, o que tem aqui que está garantido aqui. Se alguém falar, não precisa, a gente continua dando do mesmo jeito, não tá, aqui não tá, ó, cópia, memorização, não está. Está interatividade, colaboração, ativo, dinâmico, né? Contexto, significância, tem várias palavras que a gente pode aí grifar desses textos. E aí, garantir nessa elaboração diferentes tempos e passos de aprendizagem. Ela traz isso também. Olha o terceiro item. Para garantir no currículo. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas
recorrendo a ritmos diferenciados, presta atenção nisso, a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias, cultura de origem, suas comunidades, grupos de socialização. Então, aqui ela já traz também que a gente tem que garantir, olha aqui, lembra das 3 palavrinhas lá? Que traz muito forte? De igualdade, de equidade. Então, ó, isso aqui, as crianças têm ritmos diferentes. Só que a gente sempre só pensa na dificuldade, né? Se a gente pensar em inclusão, tudo isso também. Mas nós temos também, é mais raro, mas tem também, aquela criança que sabe além, né? Que tem altas habilidades aí. E a gente também tem que fazer um trabalho diferenciado. Então, selecionar e aplicar essas metodologias para garantir ritmos diferentes, a aprendizagem diferente, que nem todo mundo aprende da mesma forma, né? E isso tem que estar garantido lá no nosso currículo. Conceber e pôr em prática. Pode ver que ele traz muito ação, né? E se a gente relaciona lá com a competência, o saber fazer. Ó, aplicar, não vou só selecionar, eu vou aplicar essas metodologias. Eu não vou só conceber, eu vou pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos na aprendizagem. Está aqui novamente o aluno motivado, o aluno ativo, o aluno participativo, o aluno protagonista, está tudo aqui, nas entrelinhas aqui dos textos, se a gente for olhar. Que está aí destacado por mim, que é engajar e motivar. Aquelas aulas, aquela escola só de conteúdo que não usa para a vida, que não usa para a função social, é que a base vem trazendo fortemente que a gente tem que sair disso. A gente tem que buscar essas novas questões que também traz lá, acho que na última, a questão da tecnologia. E como eu disse para vocês, está lá, ó, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Então, eu vou sempre dar a mesma aula. São rituais, né? Fica parecendo ritual, se a gente dá do mesmo jeito. Eu até já trouxe um livro aqui, num vídeo que eu trouxe, tá ali, Ler e Escrever na Educação Infantil, onde eles tratam disso, né? O professor teve uma experiência em sala de aula. O professor ensinando letra na educação infantil. Ele fazia toda a letra no mesmo procedimento. Passava o contorno, passava pontilhado, cortava da revista, né? E o resultado final, durante um período analisando e acompanhando essas crianças, o aprendizado de outra professora que fez cada parte de um jeito, cada letra, vamos supor, mas ela não trabalhou letra a letra, ela teve um letramento, uma contextualização para o ensino dessas letras. O resultado foi mais significativo, foi diferente. Então, a gente não pode entrar no modo aí automático e as aulas serem, vamos dizer, mecanizadas ou sempre do mesmo jeito. O aluno não aprende do mesmo jeito, todos do mesmo jeito, né? Trazer o contexto, função e práticas sociais. Função social, que é de texto, de todos os gêneros aí que a gente está falando de língua, né? Mas tem outras questões de outras disciplinas, outros componentes curricular, e as práticas sociais. Então, a escola tem que ir para além dos muros da escola, onde aquilo na minha vida vai ser utilizado. E aqui, olha lá que interessante que a base traz na construção do currículo e na forma como a gente vai avaliar tudo isso. Ela traz o tipo de avaliação indicado. A avaliação formativa processual, que é um processo. Não mais aquela questão de que eu só vou avaliar no dia da prova, né? Tem aí, eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece os tipos de avaliação, né? Mas sair daquela avaliação somativa, daquela avaliação classificatória, que você só vale a nota que você tem, talvez você faça uma prova num dia que você não está muito bem, o seu resultado não é o que te representa. Então, a base traz construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa.
Então, eu vou sim lá no final dar uma avaliação formal, vamos assim dizer, mas eu tenho que garantir durante o processo e percurso desse aluno em sala de aula, nos conteúdos, nas atividades, o que ele está avançando, né? Como ele está nisso. Não eu colocar uma nota lá no final só para ele. Eu tenho que olhar o processo. Ou de resultado que leve em conta os contextos, as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e do aluno. Então, a base traz que essa avaliação formativa não cabe só ao aluno, tá vendo? Ó, a escola, isso me diz como a escola trabalha, como o professor trabalha e como o aluno está aprendendo. Então, a base cita que os nossos currículos têm que garantir a avaliação formativa, a avaliação do processo, do percurso, não uma avaliação final, somatória, classificatória, como nós já tivemos em alguns anos anteriores dentro da nossa educação brasileira. Então, eu trouxe destacado aí as palavras para vocês focarem bem nisso, né? Que não nós estamos falando só formativa de aluno, mas a escola como um todo tem que olhar e ver todo esse processo, né? Como que a escola está construindo tudo isso, está aplicando tudo isso, que nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais disso de gestão. Como que os professores veem essa avaliação, né? Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Foi aquilo que eu falei, né? Então, a base já garante ali, tanto que nós temos a competência lá, né, do digital, do conhecimento digital. Então, é claro, é evidente para a gente que o tecnológico está em alta, está em evidência. Crianças sabem muito mais até que nós professores, e a escola tem que romper isso, que ainda somos muito tradicionais e precisa garantir essas evoluções tecnológicas. Por exemplo, que é tão discutido, celular, não permite que o aluno use o celular dentro de sala de aula, mas por que não usar para uma pesquisa, para uma aula? Né? Então, a gente tem que avançar nisso e garantir o uso de tecnologias como recurso, como estratégia dentro de sala de aula. Não dá para uma escola ser totalmente não tecnológica e a criança sai da escola e tem a tecnologia a todo vapor e à sua disposição. Então, se a gente falou lá atrás que eu tenho que garantir a função e a prática social, eu também tenho que garantir nesse quesito tecnológico. Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores. Lembra do regime de colaboração? Bem como manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem. Isso era citado lá. Lembra do regime de colaboração que nós falamos na aula passada? Então, se a gente olhar para todos esses itens para a construção de um currículo, está garantido os itens do regime de colaboração. Então, a formação docente com a BNCC também vai mudar. Nós falamos lá na outra aula que as esferas aí de regime União, Estado, município, tem que pensar nisso, tem que garantir isso. A União está e deve repensar a partir da base as formações iniciais de professores. Então, isso também tem que estar garantido no nosso currículo, né? Por quê? Não adianta só a formação inicial. A formação permanente, a formação continuada é responsabilidade de uma gestão que está dentro da escola. Nós temos, por exemplo, eu conheço municípios aqui que, próximos, vizinhos e professores que trabalham em outros municípios, que o HTP ou ATP, depende do que você tiver no estado, município, né? A nomenclatura no mundo. Mas o horário de estudo do professor são recados, não tem nada de estudo. Então, essa hora de estudo tem que ser garantida também para o professor. E o que eu vejo muito professor buscando formação independente fora. Investe na sua formação, vai lá porque quer o melhor. Então, a gestão pedagógica tem que cuidar dessa formação continuada, tá? Manter os processos contínuos de aprendizagem sob gestão pedagógica e curricular dos demais educadores, no âmbito das escolas do sistema de ensino. Então, é isso. A gestão democrática está citada como regime de colaboração. Não adianta também deixar só o professor sozinho
ou a escola sozinha e a gestão não cuidar disso. Então, o regime de colaboração e dentro da construção do currículo dos PPPs trazem isso. São todos envolvidos no mesmo objetivo de avançar. Então, não adianta eu elaborar isso, pôr na mão do professor e não é mais comigo. É ele que está na sala. Não é assim. Então, a gestão democrática do regime de colaboração, todos, inclusive gestão, estar envolvido no processo, apoiar esse professor, garantir que esse aluno consiga se desenvolver essa formação integral aí, tá? Então, lembra lá do regime de colaboração? Da transversalidade, da interdisciplinariedade, da formação continuada, da gestão democrática, do currículo participativo com as famílias e a comunidade e da relação contextual do significativo? Então, traz tudo isso envolvido na elaboração do currículo, que nós vimos agora. Se a gente voltar aos slides, você vai achar todas essas palavras aí dentro de cada um ou de vários, né? Não só de um, desses itens que a base traz como norte para a elaboração dos currículos das redes de ensino ou das escolas. Então, o currículo tem que ser emancipatório, o currículo tem que ser ativo, o aluno tem que ter vez ali dentro desse currículo, ele tem que garantir que se ensine e se garanta as competências gerais específicas das áreas, que nós vamos entrar mais para frente nas específicas, nós só falamos das gerais. E o currículo tem que garantindo autonomia para essas crianças. Né? Então, se eu tenho esse currículo ativo, pensando nesse aluno aí de forma significativa e com todo esse regime de colaboração, isso tem que dar autonomia para o meu aluno, ok? Eu espero que tenha sido claro, né? A gente vai entrando mais, mas para as aulas não ficarem longas também. E eu gostaria de falar um pouquinho com você agora sobre o estudo do BNCC que a gente fez até aqui. Você que me acompanhou aí, deixe seu comentário sobre o que este estudo te ajudou até aqui. Se tem alguma dúvida, se eu volto a alguma questão, se a gente prepara se eu já deixo, eu tenho as outras aulas já prontas, né, algumas. Mas se a gente volta e faz uma retomada geral, vocês lançam dúvida e eu respondo, tá bom? E se precisar, e vai precisar, né, a gente vai ter que voltar aí nessas questões do currículo, né? Porque quando eu for montar o meu currículo, eu tenho que olhar para essas questões, essas ações que a base traz que tem que ser garantida, tá bom? Junto com essas ações, está interligada e não tem como separar o regime de colaboração que traz tão importante aí a esse documento da BNCC. Então, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais. Se você ainda não leu esse documento, vamos lendo aqui junto comigo, porque eu estou trazendo o texto na íntegra, que está no documento da base, e a gente está puxando e destacando coisas importantes aí para você entender esse contexto, pelo menos agora no início, e depois a gente retoma uma outra leitura, e a gente já vai vendo outras questões e ampliando esse nosso olhar e compreensão. Eu espero você no próximo e espero seu comentário, tá bom? Desde já eu agradeço, muito obrigada e eu te espero na próxima aula.